Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom estar aqui com vocês essa manhã. Eu estive ausente, lidando com as necessidades da família, outras necessidades das quais sou responsável. E eu queria compartilhar algumas coisas que eu tenho aprendido nesses instantes da minha vida, que basicamente tem muito a ver com aquilo que eu creio que todos nós estamos sentindo no nosso cotidiano. O Neto falou hoje aqui, a Pele, o Miguel, falando sobre a necessidade que nós temos de clamar a Deus. E normalmente o clamor a Deus, ele surge espontaneamente dentro de cada um de nós, quando as necessidades, quando as questões que nós estamos envolvidas, elas se tornam prementes, elas são urgentes. Normalmente é assim que o nosso coração é. É raro surgir espontaneamente do nosso coração quando estamos hiper, super felizes, hiper, super abençoados, confortáveis numa situação, surgir um clamor a Deus de gratidão, surgir um clamor a Deus de bênção sobre aqueles dos quais a gente convive ou percebe, sobre o clamor sobre as pessoas perdidas. Surge mais dentro de nós gratidão pelas coisas que temos, mas clamor é algo que não é muito fácil surgir dentro de nós. Você concorda comigo? A verdade é, você sente medo? O que o Leto leu aqui foi que um profeta, tratando de restauração, vem e fala, não tenham medo. Ou seja, se ele está dizendo que é para não ter medo, é porque nós estamos sendo confrontados com o medo. Não é assim? Surge medo quando você fica doente, surge medo quando você fica desempregado, surge medo quando você precisa alcançar algo, surge medo quando você é desafiado a alguma coisa. E eu sei que cada um de nós, nossa sociedade e especialmente nossa família, ela está lutando com medo, seja no trabalho, seja na sua família com a circunstância, seja com o nosso irmão Fábio, que está no hospital, seja com a circunstância de nossa vida, nós somos confrontados com medo. Eu tenho sido confrontado com esse assunto. E eu queria tratar hoje de um assunto com vocês que particularmente não é fácil para mim e creio que ele não é muito fácil para você ouvir hoje. Mas é possível vencer o medo. Eu queria começar fazendo algumas perguntas para auxiliar a você e a mim nessa reflexão. O que é paz para você? O que é paz? Quando você tem paz, você não tem medo, não é verdade? Quando você está em paz, tranquilo, o medo está distante. Como o Neto falou, você está na sua casa, lá no abrigo, seguro, protegido. Há uma paz ali. Não tem o ônibus, não tem ninguém tocando, seu chefe não está lá. Não tem. Há um instante que você encontra paz, né? E aqui a minha pergunta é: o que é paz para mim e para você? É ausência de problemas? É para você meditar. Paz é você estar em momentos bons na sua vida? Ou paz é uma ausência de ansiedade e medo? O que é para você? Para você refletir. Por favor, a segunda. O que você faz quando está com medo? Qual é minha reação? Qual é minha atitude quando eu estou com medo? Terceiro, por favor. Qual o seu nível de paz nesse momento? Você tem muita paz hoje? Está regular? Ou falta? É pouca paz?
que você tem. Quarta coisa, por favor. O que lhe traz paz? Ler a Bíblia, assistir TV, orar, vir à igreja ou outra coisa? E a última pergunta: você traz paz ao próximo? Perdão? Obrigado. Obrigado. Ele está apoiando a mensagem. Obrigado. Sim, você traz paz ou não? Ou você não tem opinião? Diante das circunstâncias que a vida vai nos trazendo, a ansiedade e a aflição, ele é algo comum, especialmente quando há dificuldades, desafios que vão nos trazer medo. Ansiedade e aflição. E às vezes a ansiedade, ela vem por algo, às vezes, que vai acontecer hoje e você fica super ansioso por algo que vai acontecer hoje, né? Quantas vezes nós vemos irmãos e irmãs que vêm ao púlpito a primeira vez e falam que estão uma ansiedade enorme por que vai acontecer? Ou às vezes a ansiedade é algo que você imagina, pensa que vai ocorrer ou talvez venha a ocorrer lá na frente. Vai demorar anos, às vezes, e você fica. Por que isso acontece comigo? Por que isso acontece comigo? Acontece com você ou é só eu que tenho isso? Você também luta com ansiedade? Puxa, que bom, também sou de carne e osso. Eu achei que só eu lutava com ansiedade. Às vezes você fica aflito, muito aflito. Por que isso acontece? Sabe, irmãos, o que Deus tem falado comigo é tão claro que às vezes eu quero cuidar, eu tenho mania de querer cuidar de mim e de querer cuidar da minha própria vida mais do que Deus. Nós nos colocamos dependentes de nós mesmos. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Como ele falou, eu preciso baixar os gastos, eu preciso mudar essas coisas. Eu preciso fazer exercício, eu preciso fazer exame, eu preciso fazer tal coisa. E a gente vai enumerando e colocando sobre mim e sobre você um monte de coisa onde nós somos dependentes de nós mesmos e saímos da dependência de Deus. A ansiedade, a aflição, causa um sentimento de insegurança enorme, não é? A ansiedade, a aflição é um sentimento penoso, não é um sentimento qualquer. Eu me recordo alguns instantes da minha vida com ansiedade e com aflição que era assim, uau, meu Deus! A Nilda às vezes chegava, pelo amor de Deus, calma, o que está acontecendo? E você perde o controle de si mesmo. Não é assim? O perigo que é indivíduo, às vezes ele é nem iminente, ele fica ali na sua frente. Ele é indivíduo, ele pode não estar acontecendo, mas essa inquietação constante vai alimentando a gente de uma forma tão possessiva. E às vezes essa ansiedade é retroalimentada e as coisas vão se tornando tão possessivos e o futuro que você quer ter controle e as coisas do futuro que você quer ter controle, você quer tomar as ciências e dominar todas essas coisas, vão acumulando de uma tal forma dentro de mim e dentro de você que a gente se torna refém. E às vezes ficamos doentes. A ansiedade rouba a paz. A aflição rouba a paz. E sabe do que mais, irmãos? Que eu tenho percebido? A ansiedade e a aflição, ela me faz pecar contra Deus. Porque quando eu estou ansioso, eu duvido
as promessas de Deus. A promessa aqui, mas eu duvido. Eu estou tão ansioso, tão ansioso, que as decisões que eu tomo são precipitadas. Eu começo a agir sem direção, porque a ansiedade é tanta que eu preciso agir. Então eu não penso, eu não reflito, eu não busco conselhos. Nós não somos uma comunidade que busca conselhos. Sabe por quê? Porque a ansiedade, a aflição é tão grande que você se torna dependente de si próprio. Você se torna dependente de si mesmo, não de Deus. A ansiedade, ela pode levar a gente a desesperar-nos a tal ponto que perdemos a fé. Perde-se a fé. A ansiedade pode levar você e a mim à enfermidade, você ficar doente. A ansiedade desenvolve nervosismo. Você fica nervoso, dá taquicardia, você fica irritadiço, porque é tão ansiedade dentro de nós. A ansiedade leva pessoas a comer desesperadamente, compulsão em gastar, compulsão em comer, compulsão em comprar coisas desnecessárias, refugia-se na busca de uma satisfação. Então, quando eu como, ou quando eu compro alguma coisa, ou quando eu faço determinada coisa, aquilo me satisfaz. E é verdade. Se satisfaz por um instante, mas aquilo acaba logo. Por isso a Bíblia, irmãos, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz para mim e diz para você. Por favor, Cláudio, Provérbios 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha o que Salomão vem a nos ensinar hoje, irmãos. Sobre tudo que está se passando hoje em minha vida e em sua vida. Sobre as circunstâncias que você está envolvido, familiar, profissional, na comunidade. Ele está dizendo, sobretudo, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Hoje o que eu gostaria de falar com vocês, irmãos, não é sobre ansiedade. Eu queria falar com vocês sobre uma paz que excede todo entendimento. Existe algo que Deus me dá, que Deus nos dá, que dá a você gratuitamente, que me faz ficar livre da ansiedade, livre da aflição. E é isso que eu creio que nós precisamos. Ter uma paz, mas uma paz que excede o entendimento humano. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 6. Antes de ler o versículo, eu queria convidar você a clamar a Deus junto comigo. Pai Santo, eu sei que o Senhor já tem decidido as coisas para a minha vida e a vida de cada um aqui. O Senhor não faz nada incompleto. Pai Santo, minha oração tem sido, me dê a paz, e dê a paz que só o seu Espírito pode dar, para entender, compreender e viver os planos e os desígnios que o Senhor tem para a nossa vida. O Senhor conhece cada um de nós no ventre de nossas mães. Pai,
minha oração, que a paz que o seu Espírito Santo dá, que essa paz que excede o entendimento, as razões, os pensamentos, as conjecturas humanas, essa paz que está além das circunstâncias, além dos atos ou situações que vivemos, essa paz que vem do Senhor, que excede todo o entendimento humano, encha a vida de cada um de nós hoje. É a oração que ele faço no nome de Jesus. Amém. Filipenses, obrigado. Capítulo 4, versículo 6. O apóstolo Paulo escreve uma carta dizendo assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreve essa epístola, essa carta aos Filipenses, falando de um assunto de uma forma muito clara. Se você ver o resumo dessa carta de Paulo, ele está dizendo claramente que Deus é capaz de nos dar paz, ainda que a situação esteja difícil. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas o apóstolo Paulo escreveu essa carta não no hotel Rei Davi 5 estrelas em Jerusalém. O apóstolo Paulo escreveu essa carta na prisão. Ele estava na prisão e ele não está, ao você estudar a carta de Filipenses, para mim é uma das cartas favoritas, meus filhos sabem disso. Ele está na prisão, ele não está pedindo socorro, ele não está com medo, ele não está angustiado. Você lê a carta, você fala assim, nossa, que praia que ele está. Que churrasco que ele está para escrever essa carta. É incrível ver como que pode Paulo, dentro de uma prisão, encontrar paz. Irmãos, amigos, a paz que Deus nos dá vem de eu e você ter confiança, fé em Deus, vem de nos libertarmos do desejo de sermos nós senhores de nossas vidas e permitir que Deus seja Senhor de nossas vidas. Sabe qual é o assunto predominante? Vamos perguntar para os meus filhos, ver se eles guardaram. Qual é o assunto predominante da carta de Filipenses, Neto e Vitória? Alegres. A carta do apóstolo Paulo para Filipenses, na prisão, em suma, ele está dizendo predominantemente da alegria cristã. Como ser alegre em meio a uma prisão? Como ser alegre em meio a um desafio e às circunstâncias? O apóstolo Paulo fala, olha, e a paz, eu tenho uma promessa, ele está falando. Ele está dizendo, olha, apresentem-se, perdão, no versículo 6, ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Você está ansioso? Às vezes eu fico ansioso. Ore, suplique, tenha ação de graças. Mas aí ele fala, olha o que ele fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, todo guarde o teu coração. Meus irmãos, meus amigos, nós podemos desfrutar dessa paz. Eu e você temos acesso a essa paz, que não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo, não importa o que você está presumindo que virá a acontecer.
eu e você podemos ter uma paz que excede todo o entendimento. Em João 14, vocês estão comigo? Versículo 27, Jesus diz assim: Jesus diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Amém? Olha o que Jesus está falando. Eu deixo minha paz, e a minha paz eu te dou. Só tem uma coisa que eu e você temos um botão para mexer aqui. Nós temos um botão para mexer aqui dentro de mim e de você. Ele diz aqui no versículo, continuando: não a dou como o mundo dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Olha o que Jesus está falando. A paz que Deus, a paz que Cristo quer me oferecer, ela é diferente do mundo. Sabe, às vezes nós achamos que a paz é privilégio de alguns poucos que estão nas suas mansões, com guardas e seguranças, com cerca elétrica e com monitoramento, e tem toda a geladeira e a despensa cheia, e toda a saúde, todas as coisas, e isso é que traz paz. Eu convido você a ir no Cambuí, eu convido você a ir no bairro mais nobre, Alphaville de Campinas. Não, Dick não é não. Dick tem lá minhas controvérsias. Dick se enquadra mais nesse negócio aqui que você tem que encontrar a paz em Cristo. Porque a paz que Deus nos dá, ela não vem do mundo. Ela não vem de cerca elétrica. Ela não vem de você ser aprovado. Ela não vem do exame. Ela não vem da casa. Ela não vem da saúde. Ela não vem do seu estado humano. Ela vem de Cristo. Quem crê em Cristo tem essa proteção. É uma paz que não é ausência de problemas. Eu tenho aprendido demais com a Cida e com o Fábio. Demais. Ontem eu estava conversando com ela lá no hospital e eu falei, incrível as transformações que Deus, eu os conheço há tanto tempo, 6 anos, foram fazendo com você. E ela falou, sabe, Edson, Deus estava, a transformação que Ele foi fazendo em nós, Ele estava nos preparando para as circunstâncias que nós estamos enfrentando. Uma paz que excede o entendimento humano. Uma paz que a circunstância não lhe permite. Paz não é ausência de problemas com Deus. Paz de Deus, ela está disponível para mim e para você. Ela está disponível para quem crê. O Espírito Santo, ele está pronto para consolar e dar a mim e a você essa paz que excede o entendimento humano, que excede os pensamentos, as conjecturas humanas. É algo divino. É algo que o homem não consegue expressar por meio de palavras. Ele não consegue traduzir a paz de Deus por coisas humanas. Ele só percebe constatar. Ali tem paz. Ali há paz. E é dessa paz, irmãos, que eu preciso aprender e adquirir. E é essa paz, irmãos, que Deus quer dar a mim e a você, que você precisa aprender e adquirir. Eu queria falar de algumas coisas rapidamente, que tem me ensinado em obter essa paz. A primeira dela,
delas está em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, a Bíblia diz assim: versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que me traz paz é mediante minha reconciliação com Deus. Quando eu me reconcilio com Deus, eu entro em paz. Fico em paz. A falta de paz, ela produz conflito. Quando você não tem paz, você está com algum conflito. Você percebe que às vezes, nos relacionamentos, se você não estende paz, fica aquele conflito que não se resolve, não é assim? Fica aquele... e normalmente os conflitos, às vezes, eles não se resolvem porque as pessoas querem ter razão no conflito. Querem justificar os conflitos. E ainda que você tenha razão, ainda que você esteja certo, ainda que seja justo o que você está pleiteando, deixa eu lhe dizer, a justiça só não produz paz. Impressionante. Por mais justo que você for e você paz, só a justiça, seja sua, seja da lei dos homens, ou seja a própria lei de Deus, ela não produz paz. Então o que é necessário? É necessário reconciliação. Nós perdemos a nossa paz com Deus porque a gente vai deixando brotar no nosso coração uma ideia de que você não precisa de Deus. Então você começa a andar em alguns lugares, em alguns caminhos, você não precisa de Deus. Aqui você resolver. Aqui, e nós vamos nos tornando independentes. A independência, ela não começa como o Dom Pedro, independência ou morte. Ela é vagarosa, lenta, gradual. Você vai se distanciando de Deus. Seu coração, leitura da palavra, oração, vai aos pouquinhos. E no começo você não sente uma independência. É mais ou menos como os relacionamentos humanos. Você vai se distanciando do seu amigo, da sua amiga, do seu marido, da sua esposa, devagarinho, lentamente. Chega um ponto que são completamente independentes. Você não conhece com quem você vive. E o que Jesus está falando aqui? Tendo sido, pois, justificados. A Belle colocou isso muito bem, hoje na ceia. Por Deus, temos paz com Deus. Então, se você se afastou de Deus, Deus é como aquele pai que ela mencionou no filho pródigo. Ele está pronto para fazer uma festa. Eu não sei se vocês notaram, eu estou com um anel. Bonito, né? Eu ganhei dos meus pais há muito tempo. E eu estou perdendo meus pais porque eles estão bem velhos. E por diversas coisas eu falei, puxa, eu deixei de usá-lo. Outro dia eu me encontrei em casa, eu falei, nossa, por que eu estou fazendo isso? Eu quero aproveitar tudo que o meu pai e minha mãe têm de melhor, eu quero desfrutar tudo com eles, eu quero honrá-los, eu quero que eles percebam, olha, o que ele me deu é tão valoroso para mim.
Se eu sou capaz de pensar assim do meu pai e da minha mãe, e eu não vejo a hora de encontrar o meu pai e minha mãe, a hora que eles olharem e verem o anel, eu que te dei. Nossa, eu lembro quanto eu te dei. Eu lembro o sacrifício que eu fiz para te dar. É assim que Deus é conosco, irmãos. Ele quer que você se aproxime dele, ele fala, eu te dei, Jesus. Estou tão feliz que você veio rapidamente. Então, se você não se reconciliou ainda com Deus, não perca tempo. Vá lá, rapidamente. Reconcilie-se com Deus. Pode ter certeza. Eles vão dar um sorriso para você muito maior do que meu pai e minha mãe vão dar quando me ver com esse anel. Porque ele deu Jesus para mim e para você. Amém? Quer ter a verdadeira paz de Cristo? Reconcilie-se com Deus. Quer ter paz com o próximo? Reconcilie-se com ele. Amém? Essa é uma das coisas que eu tenho pensado. A segunda que eu tenho pensado está em Jó, capítulo 22. Jó, capítulo 22. A Bíblia diz assim, versículo 21. Sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. 22, 21. A outra tradução que eu peguei, que eu anotei aqui, é apega-te a Deus, Ele tem paz para com você, e assim te sobreviverá o bem. Sabe, irmãos, Deus está falando aqui que mediante o controle, o conhecimento que eu tenho, que o controle é de Deus. O controle das coisas são de Deus. Então, Edson, sujeite-se a Deus. Amigo, amiga, sujeite-se a Ele. Controle é de Deus. Se você não tem esse entendimento, se você não adquire esse conhecimento, que eu e você precisamos nos unir a Deus. Essas são as coisas chaves. Sujeite-se a Deus. Conheça Deus. Se entregue a Ele. E Ele fala, você quando fizer isso, um canal de paz e de bênção lhe será reservado. Olha o que Ele fala aqui. Ficará com paz e prosperidade. Quando eu me entrego nesse controle que é do Senhor, vem paz. E é impressionante, na paz eu venho e recebo prosperidade. Paulo e Silas cantavam louvores a Deus na prisão. Desculpa, eu não consigo entender isso de modo humano. Duas pessoas no calabouço, como hoje o Claudinei cantou aqui. Vamos cantar alegremente. Cantemos alegres ao Senhor. Imagina, você na prisão, cantando louvores a Deus. Essas coisas não virão a mim e a você. Eu não me aproprio dela. Você não irá se apropriar dela. Se você não tem conhecimento, entendimento, que o controle das coisas são de Deus. Minha oração hoje com o Fábio foi, Deus, já está decidido. O Senhor sabe. Eu só quero que, diante da sua decisão, haja paz no meu coração e no coração de todos. Qual é a decisão? Eu não sei. A minha fé diz que eu vou proclamar Jesus com ele e essa cidade.
vão para o Guarujá tomar banho no mar. Mas essa paz só vem quando o controle é de Deus, amém? 1 João capítulo 4, o apóstolo João fala algo maravilhoso aqui. 1 João capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: filhinhos, ele até usa o diminutivo, filhinhos, irmãozinhos e irmãozinhas, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Já vencemos. Aquilo que está comigo, aquilo que está com você é maior do que o mundo. Nós precisamos apoderar dessa paz que vem de Deus. Há um outro texto bíblico que vocês muito bem conhecem, Romanos 8, 28, que Paulo fala que as situações difíceis, ele fala: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vocês conhecem bem essa escritura, não conhecem? Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como eu compreendo isso? Como eu me aproprio disso diante da situação difícil? Irmãos, não tem uma mágica. Eu não estou aqui falando, eu vou lhe dar uma receita e eu descobri a receita certa para isso, e se você seguir os passos, eu estou dizendo que eu estou lhe dando alguns tatos de algumas das coisas que estão me ajudando, mas isso vem do seu relacionamento com Deus, da sua intimidade com Deus. Isso advém do meu relacionamento com Deus. Por isso, quero encorajar nós a termos essa paz que vem de Deus, amém? Quero ainda colocar Salmo 125, versículo 1, uma outra coisa muito própria para mim e para você diante do medo, das dificuldades. Salmos 125, versículo 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. A paz que excede o entendimento, ela advém daqueles que confiam no Senhor. Confiam no Senhor, ele diz aqui. Como um monte, nada abala. Como é bom encontrar e se aproximar de pessoas assim. Não é verdade? Você vai diante de uma circunstância, diante de uma situação difícil, e você, como é bom você contemplar quem tem essa paz. É algo que transcende. Você fala assim, isso não vem de religião. Isso não vem de vir à igreja. Isso não vem de ler de vez em quando a Bíblia. Isso não vem de ser membro da Igreja de Cristo Internacional de Campinas. Isso vem de relacionamento com Deus. Isso vem de alguém que confia em Deus. Confiar em Deus. Às vezes eu acho que confiar em Deus é ser otimista. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Como se fosse na loteria esportiva. Já fez isso? Vou dar um número aqui. Pensamento positivo. Não. Paz é ter pensamento. Vamos lá, Cláudio. Pensamento positivo. Vai dar certo. Vai dar certo. Não, eu sou otimista. Olha, que bom que você é otimista. Eu também sou otimista com a vida. Mas a paz de Deus não tem a ver com otimismo. Não tem a ver com... como é, Cláudio? Pensamento positivo. Vamos lá, todo mundo.
Pensamento, e essa ação de pôr os 2 dedos aqui ajuda muito. Vamos lá, pensamento positivo. Não é. É uma mente que é voltada para Deus e confia. Deus está no controle. O Pai do céu está no controle. Ele sabe e Ele tem o melhor para mim. Ele tem um plano. Eu tenho certeza no agir de Deus nessa situação. Eu compreendo que Deus está agindo nessa situação. Normalmente, o coração que não confia em Deus costuma dizer, não tem jeito. Você não entende a minha situação. Você não sabe o que eu estou passando. Quem não confia em Deus, às vezes não verbaliza isso, mas está dentro de si. Não sei, não entende, não tem jeito. Quem confia em Deus tem fé. Está feito. Eu creio. Estou em paz. Está dito. Está resolvido. Essas coisas só Deus pode nos dar. E para terminar, em Salmo 119, repetindo o que a Beli nos disse. Salmo 119, versículo 165. Sabe, irmãos, quando a gente fala que nós precisamos ler e estudar a Bíblia, às vezes o entendimento que surge na minha mente e na sua mente é que você precisa fazer determinados ritos na sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer aprender sobre a Bíblia, eu desafio você a estudar a Bíblia com uma pessoa. Poucas pessoas, poucos de nós, têm a capacidade intelectual, têm um entendimento, é apropriado com um dom de entrar na Escritura, de meditar, de ter complexidade, estuda e pega. O Neto tem isso. Vocês concordam? Ele tem isso. Ele viaja na maionese e busca, e ageu, e põe. Eu não tenho isso. Eu não... Obrigado. Qual a melhor maneira que eu aprendi e eu continuo aprendendo a Bíblia? Sabe, eu estudo a Bíblia. Para fazer essa pregação, eu tenho pensado sobre paz já faz 2 semanas. Então, eu tenho lido, tenho procurado. Mas, sabe, não é isso que grava. O que me grava na minha mente, o que me grava no coração, não é esses estudos que eu acho bom, que são muito úteis para mim, me traz percepções, capacidade de entender de algumas coisas um pouco mais complexas, tatear um pouquinho os dons do Neto, né? Mas não é isso. Estudar a Bíblia para mim é quando eu pego a palavra e eu compartilho com o outro. É impressionante. Então, lá no culto nosso de família, lá com as pessoas que eu estou estudando, eu tenho lá 2 casais que estamos estudando, e você abre a Bíblia para ele, e ele não entende. Ele lê, eu não entendi o que eu leio. E você fala de um jeito, ele não entendeu do jeito que você falou. Então você tem que encontrar meios e modos, você tem que pôr o seu espírito, e aí a palavra, ela fica viva. Você mais aprende do que o cara que está você ensinando a Bíblia. É impressionante. Eu desafio você a estudar a Bíblia com uma pessoa que nunca leu, ou qualquer pessoa, ou quem já leu. Eu duvido você no seu tempo discipulado. Pega, ao invés de ficar falando coisas, pega a Bíblia e fala assim, dá uma lida aqui, vamos ver o que o apóstolo, o que o profeta, o que Jesus está falando. É impressionante como você aprende
Por isso, o salmista fala aqui no Salmo 119, versículo 165, os que amam a tua lei desfrutam paz.